Boa noite para todos vocês. Abram suas Bíblias. Nossa, que resposta mais efusiva. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 27. Estamos quase terminando o Evangelho de Mateus, viu, irmãos? Só que este capítulo, assim como o capítulo anterior, não dá para fazer num dia só. O último capítulo vai dar, né? Então, provavelmente nós vamos gastar mais essa semana, a próxima semana e a outra semana a gente encerra o Evangelho de Mateus. Então serão 3 semanas aí, contando hoje, né, para encerrarmos a nossa proposta. E a gente está vendo se nas próximas semanas, quando a gente for iniciar um novo livro, nós não vamos pegar já o Evangelho de Marcos em sequência, tá? Nós vamos pegar um outro livro para também não ficar maçante, porque os evangelhos são a mesma história, obviamente contada de um outro ponto de vista. Então nós estamos ainda analisando, discutindo isso daí, mas provavelmente vai ser Gálatas ou Efésios, né? Efésios, nossa, o Enio já quer assim, sangue nos olhos, né? Vamos para o Apocalipse de uma vez, já que você quer fazer o negócio complicar para nós, né? Existem livros, né, irmãos, que são bem mais densos do que outros. O livro de Romanos, graças a Deus não foi esse sugerido, é um livro que com certeza vai gastar muito tempo. Cada versículo tem um peso assim, de informações muito grande. Então nós estamos estudando isso ainda. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, lembrando que nós, na semana passada, chegamos até o momento em que Jesus foi preso, foi apresentado lá para uma parte do Sinédrio, os anciãos, os principais dos sacerdotes, e eles, de certo modo, já iniciaram um julgamento de Jesus. Há algumas particularidades aqui acerca desse julgamento que, de certo modo, invalida, e à medida que a gente for lendo esse capítulo, nós vamos comentar essas circunstâncias, para vocês entenderem como que o negócio é feito na má fé mesmo, não há um interesse honesto naquilo que é a ação dos religiosos para com Jesus. Então hoje eu vou pedir para o Rafa ler para nós vamos ler apenas do verso 1 ao verso 31, beleza? Beleza. E chegando amanhã, todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava,
Antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado aceitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Beleza, muito bom até aí. Muta o microfone dele para mim, tá, Marcelo? Só 0 aí. Valeu, obrigado, viu, Rafa? Então vamos lá, irmãos, vamos voltar aqui no começo, onde nós temos um segundo julgamento de Jesus, aparentemente, né? Deixa eu só fazer uma seguinte explicação aqui para você entender o tamanho do vício das acusações que estão sendo apresentadas sobre Jesus. Segundo a lei judaica, um homem não poderia ser julgado à noite. E se a gente se lembrar dos capítulos anteriores, nós vamos coletar aí a informação de que Jesus foi preso à noite. E quando ele foi preso, ele foi levado diretamente já para um lugar onde estavam os príncipes dos sacerdotes e também os anciãos, e eles já começaram a executar um julgamento ali. Apenas por essa razão, eles já estão desobedecendo a própria lei judaica. Então, gente, esse povo fez de tudo para tentar matar Jesus, e o fato de fazer isso à noite é também para que não se levantasse nenhuma multidão contrária que eventualmente poderia estar tentando defender Jesus. Então o julgamento já está viciado, ele está sendo feito de maneira incorreta. Outra coisa que os textos falam aqui nos capítulos anteriores é que eles levantaram testemunhas fraudulentas. As testemunhas, cada uma falava uma coisa. E outra coisa que nós temos também no Antigo Testamento como princípio é que, primeiro, falso testemunho é pecado grave, tanto que é um dos mandamentos: não darás falso testemunho. E segunda coisa, que para que a gente aceite um testemunho a respeito de uma pessoa, para que seja aplicada uma pena capital, é preciso haver 2 ou 3 testemunhas. E é muito curioso a gente ver o texto lá atrás falando a respeito disso, né? Porque se parece muito com o ensinamento que a gente tem posteriormente nos evangelhos, quando fala a respeito do tratamento que nós devemos ter com as pessoas que vivem na igreja, mas não aceitam a repreensão segundo a palavra. Né? Como que no Novo Testamento essa ideia é apresentada? É muito simples, a gente deve ir lá, se o nosso irmão está errando, está vivendo em pecado, a gente tem que ir lá e conversar com ele, só nós dois. A gente vai lá e o repreende em particular, sem expor ninguém, sem esculachar ninguém, muito pelo contrário. A proposta é que a gente ganhe o nosso irmão para aquilo que é a verdade do Evangelho. Se ele não ouvir, aí o texto diz: leve consigo 2 ou 3 testemunhas, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece a verdade. Então, depois que isso acontecia, essa pessoa então deveria ser levada à igreja. Aí sim, caso ela ainda resistisse aquilo que é a instrução que a igreja está passando, aí sim isso se tornaria uma questão pública. E se a pessoa ainda assim não quer viver segundo o Evangelho, né, e ela insiste em permanecer na comunhão, nós teremos que tratá-la então como se ela não fosse da comunhão. Então a palavra de Deus é muito dura nesse aspecto, né? Mas essa questão das testemunhas, isso tem sempre um peso. A gente sempre tem que fazer junto, a gente sempre tem que tomar esse tipo de atitude mais radical junto. Uma pessoa não pode sair acusando a outra sem que ela tenha provas inequívocas da culpa do outro, né? Isso é muito sério, né, meus irmãos? E aqui o que acontece? O julgamento está sendo feito à noite, as testemunhas são todas equivocadas, cada testemunha fala uma coisa diferente, até que no final eles acharam 2 caras que falaram a mesma coisa. E aí eles literalmente ignoraram as outras testemunhas e ficaram com essas 2. E mesmo assim o testemunho dessas 2 pessoas era de que Jesus falou que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Eles tiraram as palavras do contexto para tentar justificar que ele estava falando algo contra a religião judaica.
Então é um absurdo, né? Se Jesus tivesse um advogado e um julgamento justo, de forma alguma ele sofreria a pena que sofreu. O problema é que não tem advogados nessa época, e outra questão é que também não tem julgamentos justos, né? Pelo fato do primeiro julgamento ocorrer à noite, a gente vai vendo que é assim que as coisas funcionam. Já havia uma má intenção desde o começo das coisas. Quando chegamos no capítulo 27, a gente tem agora um segundo julgamento de Jesus. Uma outra coisa que os mandamentos diziam é que uma pessoa, além de não poder ser julgada à noite, caso fosse algo que envolvesse a pena capital, a pena de morte, essa pessoa deveria ter 2 julgamentos em dias distintos. Tudo isso para quê? Para minimizar erros, para minimizar qualquer possibilidade de que a gente, ao tentar analisar a situação, seja influenciado demais pelo aspecto emocional e não julgue segundo a reta justiça. Então essa é a grande questão aqui. Então o primeiro julgamento já foi na madrugada, mas aí o segundo, como eles precisavam agora de um endosso das autoridades romanas, eles tiveram que fazer seguindo o protocolo. E aí qual que era o protocolo, né? O protocolo é que eles levassem aquele que está para receber a pena capital até a presença do governador. O governador, gente, ele era uma figura não tão presente quanto as pessoas imaginam, a figura de Pilatos, né, na cultura judaica. Porque, basicamente, Roma, do mesmo jeito que eu falei para vocês nas semanas anteriores, que o domínio deles permitia uma liberdade religiosa, eles também permitiam liberdades de natureza de punição civil. Então, por exemplo, toda vez que era para tratar alguma questão com relação a roubo, com relação a 2 pessoas que estão brigando na justiça por um negócio que foi mal executado e tal, tudo isso era resolvido no próprio tribunal do templo. Tudo isso era resolvido entre as autoridades locais. A única questão que incomodava os romanos é se você mexesse com impostos ou você tentasse promover o crime de sedição, que é tentar libertar a nação do domínio romano, seria se levantar contra César. E ambas essas atitudes, esses crimes, eram punidos com a morte. Então, no final das contas, o que acontecia era o seguinte: para todos os crimes de pena leve, o julgamento já era feito entre os próprios judeus. Mas se alguém fosse sentenciado à morte, o carimbo final, que autoriza a pena capital dessa pessoa, tem que ser dada pela autoridade romana. E o que acontece aqui, de maneira muito interessante, né, é que eles pegam Jesus e no verso 2 manda ele para o Pilatos. Só que o Pilatos, gente, ele nem morava ali em Jerusalém, ele não ficava ali, né? Então o que ele estava fazendo? O palácio dele era lá em Cesareia. Então a coisa mais provável que nós encontramos no texto é que ele estava lá por ocasião da festa da Páscoa. A festa da Páscoa não era só um dia, era uma semana inteira. Então, por conta disso, de ser uma grande festa popular, provavelmente havia um destacamento de soldados de várias regiões para manter a paz ali, e provavelmente Pilatos estava lá por essa ocasião. Então, aproveitando a circunstância, o que eles fizeram? Falaram: vamos mandar Jesus para Pilatos, que a gente já resolve. Se ele falar, acabou, ele é o governador. O que ele disser está dito em nome do governo do Império Romano, né? E aí o que aconteceu? Diz aqui no verso 2, né? O amarraram, manietaram-no, na minha Bíblia, e levaram ele para o palácio do Pôncio Pilatos. No verso 3, meus irmãos, fala a respeito de Judas. E aqui nós temos também algumas informações muito interessantes, né? Diz aqui, ó: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Uma coisa que se percebe claramente nos originais, quando a gente está falando das palavras de Judas, é que ele demonstra arrependimento muito mais no sentido de remorso do que propriamente no sentido de compreender a dimensão do equívoco que ele cometeu. Porque ele está arrependido não de ter traído o Filho de Deus, ele está arrependido pela seguinte razão: ele realmente achava que Jesus não era isso tudo, e que ele seria preso, encarcerado, mas que não seria acusado de morte, não seria levado até a morte. Aí o que pesa na consciência dele é que agora um homem vai morrer
por conta da cobiça dele. E isso faz com que ele entre até numa crise com o dinheiro que ele recebeu, né? A palavra que a gente vê aqui, que fala a respeito do arrependido, no verso 3, ela está muito mais, quando nós traduzimos ela para o português, com o sentido de alguém que teve remorso, do que propriamente alguém que verdadeiramente experimentou do arrependimento dentro do conceito cristão. Então, gente, ele pode ter se arrependido de ter traído um homem, mas não há nas palavras dele a consciência de que ele traiu Deus. Ele não, de alguma maneira, ele não consegue enxergar Deus em Jesus, na pessoa de Cristo. E isso é algo também muito interessante, né? Porque você fala assim, como pode esse cara que andou com Jesus, que tudo que ele fez em nome de Jesus aconteceu, deve ter curado pessoas, deve ter batizado pessoas, experimentou os milagres todos. Como pode esse homem não ter fé na pessoa de Jesus? E, meus irmãos, isso vale para a nossa vida também. Muita gente acha que uma boa experiência com Deus é uma experiência cheia de lances espirituais. E a nossa jornada de fé tem provado muito o contrário disso. Meus irmãos, nós experimentamos de coisas de natureza espiritual em muitas circunstâncias da nossa vida. Mas o que realmente nos sustenta na caminhada é a palavra. Não é aquilo que nós vemos não sustenta. O que sustenta é aquilo que nós sabemos. Porque uma vez que eu sei, mesmo que eu não veja, eu não vacilo na minha jornada. Então é muito bom a gente ter experiências de natureza sobrenatural, não tem nada de errado com elas. Mas entenda, é possível que uma pessoa ande com Deus, experimente do sobrenatural e ainda assim não tenha no seu coração uma inclinação verdadeira para o fazer parte da família de Deus. Isso é muito grave. E se você acha que isso é novo, o Antigo Testamento é só essa história. O que acontece no Antigo Testamento? Os caras vê mar abrir, depois mar fechar em cima do exército, pão caindo do céu, carne, água saindo da pedra, né? Aquela voz de trovão de Deus, o Moisés com as tábuas impressas, que você não sabe de onde que ele tirou esse negócio com a lei. E literalmente esse mesmo povo consegue se desviar do caminho de Deus. Para vocês verem como que o sobrenatural não sustenta. O que sustenta é palavra, é fé mesmo. E fé é crer mesmo que você não veja. E não depender de ver alguma coisa para crer. Isso aí é a jornada do Tomé, é o discípulo incrédulo, tá? Então, gente, em nome de Jesus, que a gente possa ter uma jornada onde nós estamos focando o nosso esforço nas coisas que são importantes. E as coisas importantes é conhecer Deus, conhecer a sua vontade. Quando isso acontecer, meu irmão, você pode viver o sobrenatural ou não, e ainda assim você não vacila na sua caminhada. Então Judas, de alguma maneira, sente esse remorso, mas o texto nos originais dá muito essa ideia de que ele não consegue perceber a dimensão do que ele fez, né? E aí o curioso do verso 4 é que ele volta lá no templo, cata as moedas e diz para os caras, né? Eu pequei, eu traí um sangue inocente. Então ele reconhece em Jesus um inocente, mas ele não reconhece a dimensão do erro dele, né? E os caras literalmente não estão nem aí. Quem que não está nem aí? Os sacerdotes. Então olha o nível dos religiosos que a gente tem, né? O que acontece no verso 5? Ele pega as moedas, Judas, e joga as moedas ali pelo templo, né? As 30 moedas de prata, que a gente já falou nas semanas anteriores, que nem é tanto dinheiro assim, era o suficiente para comprar um escravo. Não era dinheiro para comprar, escravo não valia nada, viu, gente? Não era dinheiro para comprar muita coisa, não. Era só aquilo ali mesmo. O curioso também que acontece no verso 6 é a postura dos sacerdotes diante da situação. O que eles fazem? Eles dizem, não é lícito que a gente pegue esse dinheiro e lance no gasofilácio, no ofertório, no cofre do tesouro. Porque dentro do entendimento do judeu, nenhum dinheiro de origem fraudulenta deve ser depositado como oferta a Deus. E na teoria isso é muito bonito, né? Hoje em dia, irmãos, parece que até essa reverência nós perdemos, né? Vocês lembram quando teve aquele assalto no Banco Central lá em Fortaleza? Que roubaram lá 180 e tantos milhões de notas usadas, tem até o filme, né? No filme, gente, o filme foi feito bem depois, retrata que um dos caras que pegou dinheiro, ele ficou tão arrependido, entre aspas, que um verdadeiro arrependimento faria com que ele procurasse a polícia e confessasse o seu erro, né? Mas ele sentiu tanto remorso, que o que ele fez? Ele foi para a igreja e ele deu o dinheiro para o pastor. E o pastor, ciente de que aconteceu um roubo e que o dinheiro não era pouco,
era tipo 2 milhões, né? Porque os peão receberam pouco, né? Sabe o que o pastor fez? Perdoou os pecados dele, mandou ele em paz e pegou o dinheiro. No filme mostra isso. Aí você fala assim, ah, mas isso é especulativo. Irmãos, eu ouvi essa mesma história de alguém que faz parte dessa igreja muito antes desse filme sair. Olha o que eu estou falando. Então essa é uma conduta, por incrível que pareça, mais comum do que a gente imagina. Já viu aquele negócio assim, ah, jogar na loteria é pecado. Mas se ganhar e não der o dízimo, você vai pecar 2 vezes? Esse é o discurso do hipócrita, né? Obviamente, irmãos, dinheiro de origem fraudulenta, a loteria não é fraudulenta, você está pagando e está imposto no negócio. Mas o dinheiro de origem fraudulenta, né, não faz nem sentido ofertar ele no reino de Deus, né? A gente deveria ir lá e devolver onde a gente fraudou, né? Esse é o correto. Os religiosos aqui, qual que é o entendimento deles? Esse dinheiro, como ele é fruto do sangue de um inocente, não podemos colocar no ofertório. O que nós vamos fazer então? Isso que é o mais legal. Verso 7, tendo deliberado em conselho, compraram um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Então eles já compraram um terreno para resolver um outro problema de natureza religiosa. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, as pessoas de bem, nós já temos todos os nossos cemitérios aí para enterrá-las. Mas e as pessoas que são estrangeiras ou indignas? Então, onde nós vamos pôr esse povo? Então, para a gente resolver o problema, vamos lá, vamos comprar esse terreno. Esse terreno não devia valer nada, porque o terreno custou o preço de um escravo, né? E provavelmente esse lugar era um lugar muito conhecido, porque o texto até fala que o nome que ele recebe posteriormente, que é Campo de Sangue, aqui no verso 8, né, acabou sendo sustentado depois por muito tempo, até os dias de hoje aqui. Gente, o Evangelho de Mateus foi escrito próximo já, antes do ano 70, mas já próximo dele. Então nós estamos dizendo que esse campo do oleiro que virou o campo de sangue, ele já é conhecido assim por décadas, e não apenas por semanas, tá? O Evangelho foi escrito muito depois dos acontecimentos. Então assim, a atitude do religioso é muito engraçada, né, gente? É muito interesseira, é muito para resolver as coisas. E o duro é eles ainda comprarem esse campo e pensarem assim, não, estamos resolvendo um problema para Deus. Se tiver um estrangeiro que a gente enterra lá, assim nós não contaminamos o povo de Deus, né? Que hipocrisia, né, gente? Ainda bem que não existe mais isso entre as autoridades religiosas, né? Que hipocrisia, né, irmãos? Bom, o que mais? Verso 9. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Meus irmãos, aqui também nós temos um paradoxo de interpretação. Por quê? Porque o texto que está mais citado nessa expressão e que está dizendo que é de Jeremias, na verdade é de Zacarias. Olha que coisa boba, né? Então o texto não está em Jeremias, ele está em Zacarias, capítulo 11, verso 12 em diante. Só que o texto de Jeremias 18, 2 em diante, também fala algo na ideia. A razão pela qual o evangelista, ao escrever este evangelho, pode ter colocado o negócio a Jeremias, é pelo fato de que os profetas maiores eram colocados, e são até na nossa Bíblia hoje, né, anteriores aos profetas menores. Então ele pode ter falado de Jeremias se referindo à coleção de livros. Ou outra razão que também faz todo sentido, é como se ele tivesse lido os 2 versículos, extraído uma verdade moral, e aí ele falou, né, em nome de Jeremias. Ele não citou a fonte completa, ele citou a fonte parcial. Não tem nenhuma contradição. Oi? Por aí, é um mashup, misturou a parada. Tem algum equívoco, alguma contradição? Nenhuma, viu, gente? Ambos os textos se harmonizam, não tem crise nenhuma. Mas a gente começa a ver que a maneira deles olharem os livros, às vezes é diferente da maneira que nós olhamos. A nossa organização dos livros, na forma em que a gente possui hoje, ela é diferente daquilo que a gente tem na Torá, né, que seria uma parte do Antigo Testamento que o judeu carregava. Tá? É o mesmo texto, mas a organização é diferente. A divisão por capítulos, versículos e tudo mais, tudo isso é muito posterior, não é do jeito que a gente tem na nossa Bíblia hoje. Tá? Por isso que eu falo para vocês
lerem o capítulo inteiro e muitas vezes ler mais de um capítulo para pegar o sentido real, porque às vezes a divisão de capítulo não está sendo feita da maneira correta, né? Foi feito de maneira arbitrária. E outra coisa, não leia os títulos induzem você, os títulos já dão para você um spoiler do final, e às vezes se você lesse a história de maneira correta, de maneira assim, inédita, de repente você chegaria a uma conclusão diferente do que o texto está falando. Exemplo clássico, aquela parábola do filho pródigo. Se você ler a parábola do filho pródigo sem saber que ela é a parábola do filho pródigo, você pode chegar em 3 conclusões. De que ele tem um filho pródigo, pródigo é que gasta tudo, viu gente? Que ele tem um filho pródigo. Você pode chegar na conclusão também que ela poderia ser a parábola do filho pródigo e do filho ingrato, porque o outro filho dele também é um problema. Ou você poderia chegar na conclusão de que ela poderia ser a parábola do pai pródigo. Porque um pai que dá herança estando vivo, tá louco, né? Tinha que internar esse velho porque ele tem algum problema. Então, são percepções que você conseguiria tirar do texto, e nenhuma delas está equivocada. Mas como na tradição evangélica, a gente fala que esta é a parábola do filho pródigo, todo mundo conhece a referência assim. Mas a referência não faz parte da Bíblia, tá? É apenas um auxílio ao leitor. O que mais, meus irmãos? Verso 11 diz assim: foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Gente, qual é a natureza da pergunta de Pilatos para Jesus, quando ele pergunta isso? Ele já foi direto na ferida, direto naquilo que era a acusação. Este homem está sendo acusado de se dizer filho de Deus. Então, de certo modo, se ele é filho de Deus, ele é o rei dos judeus. Então, se ele é o rei dos judeus, então eu vou perguntar para ele rasgado. E o mais curioso é que Jesus não havia respondido até então. Toda vez que ele foi interrogado, ele não falou nada. Mas agora, diante de Pilatos, ainda no verso 11, quando ele ouve a pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus responde: tu o dizes. Esse tu o dizes, meus irmãos, é uma resposta que demonstra concordância. Viu? Esse tu o dizes não é algo tipo assim, não, você que está dizendo, e tirando o seu fora. Não é nada disso, não. Muito pelo contrário. Ele está literalmente concordando. Ele está dizendo: é como você disse. Tu dizes. Tá? É segundo o que você está falando. E aí no verso 12, né, diz que ele foi acusado pelos príncipes dos sacerdotes, novamente, pelos anciãos, e nada respondeu. Gente, aqui é muito interessante, algumas coisas de natureza cultural que a gente vai vendo. Então Jesus está sendo interrogado pelo governador, e ao mesmo tempo estão lá os príncipes. Jesus fala com o governador, mas não fala com os príncipes dos sacerdotes, não fala com os judeus. E é muito interessante o porquê, né? Então, ó, verso 12, sendo acusado pelos príncipes, então ele acabou de responder para o governador, os príncipes estão lá gritando, né? E aí no verso 13, Pilatos diz: não ouves o quanto testificam contra ti? Verso 14, Jesus de novo: nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Tem uma curiosidade aqui, gente, que é muito interessante. O judeu, principalmente os sacerdotes, aqueles que eram da mais alta classe ali do clero, eles entendiam que, segundo a lei judaica, de forma alguma um homem poderia pisar dentro da casa de um homem gentil, de um homem estrangeiro, de um homem que não fosse judeu. E o Pilatos, embora ele é o governador romano, ele é o gentil, ele é o estrangeiro. Então imagina esses caras, levam Jesus preso, chega na porta da casa do Pilatos, eles entregam Jesus, Jesus está sendo interrogado por Pilatos dentro da casa, e eles estão da porta para fora gritando. Gente, olha a natureza do religioso. Matar um homem inocente pode, mas pisar na casa de um homem que não é parte do povo de Deus, aí já é profanação demais. Que hipocrisia, gente. Então vocês imaginam a situação. Então quando Jesus está sendo interrogado pelo Pilatos, de boa. Quando ele começa a ser interrogado pelo povo que está gritando lá de fora, Jesus literalmente finge que nem ouve. Porque vai dar atenção para esse povo para quê? O que esse povo tem a acrescentar, né? Absolutamente nada, né, meus irmãos? Aí
chegamos no verso aqui 17, pulei aqui, no verso 15, onde então Pilatos, depois de ouvir Jesus e não conseguir encontrar razões suficientes para crucificá-lo, ele então invoca uma tradição. E é muito curiosa essa tradição de soltar um preso na festa, porque nós não possuímos relatos históricos para saber se isso era um costume romano ou judeu. A gente literalmente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que o texto está dizendo que havia esse costume. Se soltava um preso qualquer, né? E aí o que acontece? Verso 15, o governador costumava soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Verso 16, tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Sobre o Barrabás aqui a gente tem que falar algumas coisas também. Gente, qual é a acusação do Barrabás? Isso nós temos outras fontes que endossam essa ideia. O Barrabás, ele é culpado de roubo, de assassinato e também de sedição. Ele é parte de um grupo que é chamado de zelotes. São aqueles que estão praticamente entrando numa luta, se necessário armada, para tentar libertar Israel do domínio romano. O crime de sedição é punido com a morte. E uma outra curiosidade é que o próprio texto diz que ele é um cara muito conhecido. Então ele não era qualquer um dentro desse movimento. Ele era alguém que provavelmente estava bem à frente do processo. Este homem estava condenado a quê? Estava condenado à morte, porque se ele estava preso por ocasião da autoridade dos romanos, então a pena é capital. E se vocês pararem para pensar, é muito razoável pensar que os outros dois que foram crucificados ao lado de Jesus sejam comparsas dele. Sejam pessoas que cometeram os mesmos crimes. Porque às vezes a gente vê os caras lá, os ladrões na cruz, e fala assim, mas a gente não sabe o que esses caras fez, né? O que eles fizeram. A gente sabe. Eles eram comparsas de Barrabás. Como nós sabemos dos crimes de Barrabás, naturalmente a gente já está sabendo do que está acontecendo. Isso, obviamente, coloca um peso na nossa leitura, que faz com que a gente perceba que Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, como Cristo literalmente foi crucificado no lugar de um homem que merecia ser crucificado, segundo a lei. Então ele ocupou o lugar do Barrabás. É muito doido isso de se pensar, né? Por outro lado, se isso complica um pouco essa situação, faz também com que o perdão que Jesus dá posteriormente, né, ao ladrão que está na cruz ao lado dele, se torne também ainda mais gracioso. Porque o Barrabás, gente, escapou e provavelmente voltou para a sua velha vida. Continuou lá o seu movimento que não durou muito. Um ladrão desdenha de Jesus. O outro ladrão, né, arrependido verdadeiramente, fala a frase mais importante da vida dele. Ó, Jesus, quando você entrar no seu reino, lembra de mim. Então, gente, Judas se arrependeu do crime. Mas este homem, ele não precisou falar, ó, Jesus, eu preciso confessar o que eu fiz. Gente, Deus já sabe o que a gente fez antes da gente confessar. O que esse homem fez de mais valioso foi reconhecer Jesus como Filho de Deus. Então, o fato dele ter feito isso foi o que traduziu esta habilitação para a salvação. Então, isso demonstra que, de fato, ele foi chamado para a salvação. Essa é a diferença, tá, irmãos? Bom, o que acontece mais? O Barrabás está aqui. E aí, no final das contas, verso 17, Pilatos insiste, vocês querem que solte o Barrabás ou Jesus? Que estão chamando de Cristo, estão chamando de Messias, né? E o povo, o que fez? Ali no verso 18, 19, 20, literalmente incitam a multidão que está junto com eles, começam a gritar, para que a galera grite junto, e literalmente essa galera grita lá no verso 21, Barrabás, queremos que solte aquele. E aí Pilatos, no verso 22, diz, que farei então de Jesus, chamado Cristo? E então todos gritam, crucificam, mata ele, crucifica. Gente, o judeu nem podia aplicar essa pena de maneira leviana assim. Então é por isso que eles entregam para os romanos fazerem. É muito assim, muita hipocrisia, né? E aí diz, o governador, verso 23, insiste, mas que mal fez ele? E eles gritavam ainda mais, crucifica, crucifica.
No verso 24, nós também temos uma outra curiosidade aqui, irmãos, que ressignifica o sentido do ato de Pilatos, de uma vez por todas na nossa vida, né? O que ele faz? Ele vendo que a multidão ali está toda querendo que crucifica, ele manda buscar uma bacia com água, e aí ele lava as suas mãos. O significado de lavar as mãos todo mundo conhece, só que o significado que nós conhecemos, que é a atitude de Pilatos, não é o significado original desta ação. Então é diferente isso. O sonho da esposa, que a esposa dele teve aqui anteriormente, né? Ela mandou avisar, mandou um recado para Pilatos, dizendo assim: eu sonhei e eu acho que esse cara é alguma coisa. Só que a gente não tem certeza se o sonho dela é fruto do medo que ela tem, da figura que Jesus representa, ou se de fato é algo de natureza sobrenatural. Sobre esse assunto, existem evangelhos apócrifos, né, que detalham um pouco mais, mas eles são apócrifos, nós não temos certeza da veracidade deles. Tem um, que se eu não me engano, que chama Evangelho de Nicodemos, que é difícil, viu? Tem muita coisa ruim lá, mas tem umas coisas que às vezes pode ter valor histórico. Ele, nesse evangelho, conta a história de que os próprios príncipes dos sacerdotes viraram para Pilatos e falando assim: está vendo, este homem é um bruxo, pois até sonhos na cabeça da sua esposa ele conseguiu colocar. Então isso enriquece a leitura, mas não muda absolutamente nada, né? Então nós não sabemos se foi Deus que deu um sinal ou o que é que foi, né? Mas é fato que este ocorrido gerou uma dúvida no coração de Pilatos. Ele começou a pensar: poxa, eu não estou vendo pecado suficiente para matar esse cara, mas o povo está pedindo. E aí ele deturpa o sentido do lavar as mãos. Então ele manda chamar a bacia lá, lava as suas mãos e diz, verso 24: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Deixa eu explicar o lavar as mãos para vocês, irmãos. Lá no Antigo Testamento havia uma instrução muito clara de que quando o povo de Deus está andando sobre a terra e encontra um cadáver, então ele deveria pegar a bacia e lavar as mãos, no sentido de afirmar que ele não tem absolutamente nada a ver com aquilo, certo? Então a ideia de se lavar as mãos é para inocentar o que lava, sendo que ele poderia estar sendo acusado. Aqui, ele na verdade está lavando as mãos para se dizer não responsável pela execução da pena do culpado. Então ele está invertendo o sentido, porque a bacia era para Jesus, a bacia não era para ele. O correto seria que ele colocasse essa bacia diante de Jesus, Jesus lavasse as mãos e dissesse, caso fosse um crime capital, uma coisa que merecesse a pena, ele lavasse as mãos e dissesse: eu estou limpo deste crime que me acusam. E então ele seria absolvido. Mas Pilatos inverte a lógica. E curiosamente, nos nossos dias, quando nós falamos eu lavo minhas mãos, a gente está falando igualzinho Pilatos. Foi o que popularizou, né? Pesado isso. Uma outra curiosidade: Pilatos é o responsável, gente. Ele não tem esse papo de não, eu lavo minhas mãos, eu vou fazer a vontade do povo. Se ele falasse não, não, ele é o governador. E ai de quem falasse alguma coisa contra, é cadeia, não interessa se é o sumo sacerdote. Então esse homem não é inocente, ele é cúmplice do assassinato que vai ocorrer daqui um pouquinho, né? E aí, galera, no verso 25, o povo responde, né? O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Galera, uma boa dica para todo mundo que vai andar com Deus: fala pouco diante de Deus. Lá em Eclesiastes já falam isso. Fala assim, sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, porque Deus está aqui e você está aqui, velho. O que isso significa? Significa o seguinte: quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que ir lá, rasgar o nosso coração, beleza. Mas o próprio Jesus falou para a gente não fazer voto, porque nós vamos ser cobrados em cada uma das nossas palavras. Então a gente precisa ser simples com Deus. Não seja atrevido como esses homens foram, segundo o seu interesse, não segundo o interesse de Deus. Porque estas muitas palavras podem comprometer a nossa jornada. E aí o que o povo falou, né? Cai o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Se você analisar a história do povo judeu, em tudo que aconteceu nas décadas seguintes ali, meus irmãos, o sangue de Jesus caiu e não foi pouco não. Foi pesado. Foi muito pesado.
Tanto que o templo, no ano 70, foi destruído. Os romanos vieram e acabaram com tudo. Então, aquele muro das lamentações, que está lá até hoje, dividindo uma parede com a mesquita, ele está lá desde essa época. Desde então, nunca mais se reconstruiu o templo. Ou seja, o peso dessas palavras aqui chegou, a conta chegou. Então, cuidado, viu, meus irmãos? Que você possa rasgar seu coração, orar com muitas palavras, mas seja no mínimo humilde. Você pode falar o que você pensa, você pode falar o que você quer, mas que toda oração sua esteja cheia de: Senhor, mas faça-se a sua vontade. Porque se você se colocar de fiador daquilo que você está querendo, meu irmão, Deus vai cobrar. E cobrou do povo aqui, infelizmente, né? Muito ruim isso, né, gente? O que mais que aconteceu? Verso 26, soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Daqui para frente a gente tem o início da Via Crucis, né, na sua maneira mais brutal. Se você assistir aquele filme lá, Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né, você vai ver o sangão espirrando e tudo mais, e aí muita gente falou assim: não, o Mel Gibson exagerou. Gente, eu fui pesquisar assim, mais a fundo a respeito dos métodos de tortura, não é exagero. Quando fala que ele foi açoitado, literalmente está dizendo que ele apanhou de um chicote feito de tiras de couro, que na ponta tinha pedaços de osso e pedaços de metal. Então aquilo que a gente vê no filme não é exagero, é de arrancar pedaço mesmo. E uma coisa muito interessante aqui, na maneira pela qual o Pilatos manda Jesus ser torturado desse jeito. Provavelmente a intenção do Pilatos é que ele ainda não seja morto. Fala assim: eu vou torturar esse cara com força, para ver se agora os que estão pedindo a morte dele alivia. Mas não deu certo. Os caras queriam, porque queriam matar Jesus. Não era normal um preso apanhar tanto assim. Tá? O cara já ia morrer mesmo, não tinha razão de apanhar tanto assim. O que mais que o texto fala? Verso 28, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Escarlate é um vermelho bonitão e tal. Da onde que é essa capa? É a capa típica de um soldado romano. Então, provavelmente, algum soldado romano tirou a capa, amarrou no pescoço dele. Nos próximos versos, aqui no 29, diz que eles fizeram uma coroa de espinhos, fincaram na cabeça dele, né, deram um pedaço de cana, um bambu, algo parecido na mão dele, dizendo: esse é o cetro, né, e aí batiam nele e cuspiam nele. O cuspe é exatamente o oposto do beijo, né? Quando você vai lá e você beija a mão do rei, eles vêm e cospem na cara do cara que eles não consideram o rei, né? E o mais interessante aqui no verso 29 é que eles batiam nele e se ajoelhavam diante dele e zombavam, diziam: salve, rei dos judeus. Zombavam, zombavam, zombavam. O que eu acho muito interessante nesse texto, irmãos, é a gente pensar no aspecto emocional da pessoa de Jesus, porque Jesus é gente igual a nós. Não, mas não apenas o lado de sangrar, mas eu penso assim, a questão: imagina você estar numa situação dessa, você tem poder para sair laser dos seus olhos e matar todo mundo, mas Jesus tem uma consciência tamanha da sua missão, que ele não vacila. Ele literalmente apanha calado. Calado não quer dizer que ele não gritou, viu, gente? É calado no sentido de não revidar, tá? Porque tem gente que acha também que Jesus ficou lá, né? O Buda, né? Que pode bater nele que ele não sente nada, né? Não, não é nada disso que o texto está propondo. No verso 31, diz então que depois de terem escarnecido ele para caramba, tiraram dele a capa, vestiram ele de novo com as suas próprias roupas e o levaram agora para o processo de crucificação. A crucificação, viu, meus irmãos, ela é uma punição romana. E vocês, assim, às vezes podem não ter ideia, não apenas da violência que ela representa, né, mas também dos aspectos sociais. Por exemplo, crucificar alguém era algo que era feito num lugar que era para as pessoas verem. Então você imagina alguém que estivesse saindo por aquele lado da cidade, ele ia ver as cruzes e as pessoas penduradas. E para que isso? Para que a gente temesse Roma, para que a gente visse qual que é a punição para os criminosos. Algo muito terrível, né? Eu uma vez fui para Ouro Preto, e aí eu tive a oportunidade de entrar num lugar fechado lá, né? Conversando com o vigia, umas paradas assim. O cara levou nós numa cadeia, que era debaixo da prefeitura.
estava fechado para reforma. E foi muito legal o que eu vi lá, assim, sabe? A condição terrível em que os presos eram mantidos. E aí eu achei muito interessante que a cadeia tinha uma janelinha desse tamanho, assim, ó. Janelinha era um buraco na pedra, né, gente? E esse buraco dava exatamente para o centro da praça, onde tinha um negócio de pedra, onde o cara que ia ser morto era amarrado com as mãos para cima, as duas mãos para cima, e torturado. Então, literalmente, era algo para todo o povo na praça ver, mas para os presos que estão dentro da cadeia, entender que o futuro deles é esse daqui a um pouquinho. É uma coisa assim, desumana, cruel mesmo, né? Agora, os romanos eram muito mais. Dizem que os romanos crucificaram milhares de pessoas durante o período de dominação. Então, pode ter acontecido que, eventualmente, em um dia, havia 100 pessoas crucificadas ao mesmo tempo. Então, no dia de Jesus aqui, nós sabemos que tem 3, mas pode ser que em outro dia, quando eles pegaram um movimento específico de rebeldes, crucificavam 100 pessoas. Então, era uma visão aterrorizante, né? Obviamente, é por isso que o Império Romano subsistiu por tanto tempo. Medo e, ao mesmo tempo, uma falsa liberdade. Você podia cultuar o seu Deus, você podia governar localmente, eram tudo mancomunado com os governadores. A única coisa que não podia era não reverenciar César e não pagar imposto. Desde que fizesse essas duas coisas, o resto, eles estavam se lixando, né? Pesado, né, meus irmãos? Que a gente, nos próximos trechos aqui, depois possa imaginar essa cena da crucificação que eu pintei para vocês aqui, sobre o terror que isso deve ser, não apenas para quem está sendo crucificado, mas para todos que presenciam, porque isso é o ápice, né, da punição cruel que poderia ocorrer na vida de uma pessoa. Posteriormente, na história da humanidade, a gente tem guilhotina, nós temos outras formas de matar as pessoas, onde se pensa na morte mais rápida possível, para, de certo modo, até tentar ser indolor, né? Mas a crucificação, ela é de uma crueldade absurda, a proposta dela é que doa mesmo. Então, na semana que vem, vamos falar especificamente sobre isso, beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença, mais uma vez, clamando para que o seu Espírito guarde a tua palavra no nosso coração, e nos faça verdadeiramente praticantes de toda ela. Senhor, pedimos que, se no nosso coração há algo parecido com os religiosos que mataram Jesus, que o Senhor possa nos curar disso. O nosso coração é ruim mesmo, Pai. Nosso coração muitas vezes vai buscar aquilo que é o nosso interesse, mas que o seu Espírito grite em nós, para que nós possamos sempre fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo. Pedimos também, Senhor, que além de não haver incoerências em nós, toda vez que um pecado for encontrado na nossa vida, que nós possamos ter verdadeiro arrependimento, e não apenas remorso, não apenas o sentimento que houve em Judas, mas que a gente possa verdadeiramente se submeter à potente mão do Senhor, para que sejamos, se necessário, disciplinados, mas também curados, e assim restituídos à comunhão e à família do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.